tá ok? Abra sua Bíblia então no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Chegamos à vez, amados, de Mateus. Mateus é um discípulo muito peculiar. Ele era muito bom de fazer contas e ele era muito bom com palavras. Mateus teve uma formação, pelo que tudo indica, muito regrada no que diz respeito ao estudo do Antigo Testamento. Tanto é que o seu primeiro nome era Levi, nome de uma das tribos de Israel, um dos filhos de Jacó. Levi. Nós não sabemos o que aconteceu com Levi ou com Mateus, que em um determinado momento, na hora que ele resolveu escolher a sua profissão, alguns aqui estão nessa idade já, outros já passaram por isso, ele resolveu empreender uma carreira, no mínimo, contraditória para um judeu. Ele escolheu ser cobrador de impostos ou publicano. Tudo leva a crer que por conta dessa escolha de Mateus, ele foi expulso de casa, desertado. O seu ofício, que era trabalhar num posto de coleta de impostos na sua cidade, Cafarnaum, o deixava exposto a não apenas a visibilidade, mas à afronta e ao escárnio público. Por mais que ele fosse muito bem remunerado, tivesse, quem sabe, uma casa muito opulenta, abastada, ele não tinha amigos. Nenhum judeu, amados, se dava com um publicano. Um publicano não podia entrar no templo, por exemplo, não podia entrar numa sinagoga, não podia ter acesso, amados, às devoções públicas. Quando ele era identificado na rua, devido à roupa que lhe era característica, ele era cuspido. As crianças jogavam pedra, tomate. O seu estilo de vida fazia com que ele fugisse de multidões. Sua vida era casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. Guilherme Quer Neto, em sua poesia sobre cada um dos discípulos de Jesus, no álbum Eram 12, na canção sobre Mateus, ele escreveu assim: quem me conhece por dentro sabe o momento que hoje eu estou. Velho dilema, eterno problema, mas vou indo por ir. De que adianta tamanha riqueza que eu possa juntar, pobre por dentro, vazio sentimento, vou indo por ir. Todos falam de mim, lá vai Mateus, sujo ladrão, dinheiro na mão,
cobrando os impostos, taxando os judeus. E reclamam de mim, lá vai Mateus, falso irmão, traindo a nação, jogando por Roma à custa dos seus. Quem me conhece por dentro sabe a alegria que em mim se instalou. Jesus Nazareno, chamando sereno, vem já, vem me seguir. Vale bem mais a imensa riqueza que a graça me dá. Rico por dentro, aos outros atento. Eu vou, Cristo, seguir. Quem me conhece por dentro. Dos 3 evangelistas que falam sobre Mateus, ele que foi o escritor do evangelho que leva o seu nome, curiosamente, Marcos e Lucas optam em chamá-lo de Levi. Mateus honra o seu segundo nome. Nós não sabemos o contexto de que lhe foi lhe dado esse nome. Mateus significa dádiva de Deus. Mateus é tão caprichoso que ele não fala de si no seu evangelho. E quando fala em 2 ocasiões, capítulo 9, versículo 9, e na relação dos 12, capítulo 10, versículo 3, ele vai colocar um aditivo ao seu nome. Mateus, o publicano. Na relação de Marcos e na relação de Lucas, dos 12, eles colocam apenas Mateus. Mateus, em sua relação, coloca Mateus, o publicano. Por quê? Marcos e Lucas optaram, e quando retrataram esse episódio, colocaram o primeiro nome, Levi, não Mateus, para não associar o nome dele com a sua estigmatizada profissão. Mas Mateus se assume como tal. Mateus tem orgulho do seu passado. Mateus não quer que a sua nova história com Cristo seja dissociada do chão da sua própria história. Mateus quer deixar claro para si, e na escrita tão meticulosa do seu evangelho, Mateus, por exemplo, ele é tão meticuloso que ele vai citar quase 100 vezes o Antigo Testamento. Soma Marcos, Lucas e João. Nas citações do Antigo Testamento, não dá o número de citações de Mateus. Ele é preciso. Mateus foi testemunha ocular dos fatos. Mateus foi uma espécie, amados, de escriba, de redator dos principais sermões de Jesus. No seu evangelho, ele coloca 5 sermões de Jesus, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele era bom para escrever. Jesus o chamou de uma forma muito espetacular. Ele estava na coletoria, estava no seu ambiente de trabalho. Jesus passa e o chama.
siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Ele caminhou com Jesus. Ele ouviu os ensinamentos dele, ele viu seus milagres. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os aleijados andaram, os leprosos foram purificados, os cativos foram libertos, os mortos ressuscitaram. Claro, queridão, queridona, muito de Mateus também está em Marcos, e eu creio, eu sigo a linha de que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas Mateus colocou sua própria característica, sua ênfase. Pais da igreja concordam que Mateus era tão meticuloso, olhe para mim, que ele escreveu o seu evangelho primeiro em hebraico, e depois ele mesmo traduziu para o grego. Ele escreveu para os judeus. O tema do seu evangelho é que Jesus é rei dos judeus. Jesus é o Messias, prometido por Deus a Israel. Aquele que veio em cumprimento das profecias para ser o nosso Redentor. Mas há um elemento em Mateus, queridão e queridona, que eu vou estar compartilhando hoje, quinta-feira que vem, se o Senhor permitir. Ele decide seguir a Jesus, obedece a Jesus, ao seu chamamento. E a primeira coisa que ele faz é convocar, é convidar os seus amigos para um jantar. E aí ele chama Jesus para falar aos seus amigos. Eu vou repetir esse ponto na semana que vem, por isso que me permita apenas citar aqui. É uma lástima, amados, eu vou repetir, é uma lástima que muitos de vocês, quando foram encontrados por Jesus e resolveram segui-lo, vocês abandonaram talvez cedo demais. Eu sei que existem vínculos com o passado e com pessoas que a gente precisa romper mesmo. Isso é passivo. Mas tem gente que foi radical demais. Rompeu tanto os vínculos com as pessoas que hoje não tem nem mais ninguém para convidar para o culto, para evangelizar, porque não tem mais. Vocês estão entendendo o meu ponto? Mateus, ele chamou todos os seus amigos. E quem era amigo de ladrão, amados? Outros ladrões. Outros ridicularizados pela sociedade, outros estigmatizados, outros isolados. Mateus fez questão de convidar todos para aquilo que na quinta-feira que vem eu vou falar, que é o escândalo da graça. Só vou ficar em um verso hoje. Mateus 9:9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. A grande ideia desta passagem é que discipulado é aceitar o convite de Jesus para abandonarmos nosso conforto, abrigando-nos em sua graça, maravilhosa graça. Na quinta que vem eu vou pegar o texto de Lucas e vou falar sobre o jantar da graça. Primeiro, o convite de Jesus. Olhe para mim. Eu não me canso de ler esse texto e me sentir impressionado com Jesus. Jesus havia curado um paralítico ali em Cafarnaum, cidade onde Zaqueu morava e trabalhava. Versículo 9 diz que foi algo ato contínuo. Quando Jesus saiu dali, esse paralítico que foi precipitado diante de Jesus pelos 4 amigos,
ele viu um homem chamado Mateus. Eu fico pensando, gente, pensa comigo, Mateus escrevendo isso. Tem gente que conta a sua história de conversão com um orgulho nada espiritual, até mesmo porque não existe orgulho espiritual. Mateus teve o privilégio de escrever o seu encontro com Jesus, Luiz, Vitor, dizendo o seguinte: Jesus viu um homem chamado Mateus. Ele viu um homem. Ele saiu de onde ele estava e ele viu um homem. Repare a intencionalidade de Jesus. Quantas vezes Jesus havia passado por aquela coletoria? Várias vezes. Quantas pessoas Jesus havia encontrado ao longo do caminho? Várias pessoas. Mas Jesus viu um homem chamado Mateus. Eu não quero lhe cansar, mas eu quero lhe propor uma reflexão. Também não existem milhares e milhares de pessoas em nossa cidade o que aconteceu de especial naquele dia em que Jesus passou e viu você? Conheceu a sua história, resolveu lhe chamar pelo nome. Um homem chamado Mateus, sentado numa coletoria. Ele passou e viu. Viu. Eu sigo, amados, o entendimento de que o nome Mateus foi o segundo nome que o próprio Senhor deu a Levi. Como Pedro foi o nome que o Senhor deu a Simão. Todas as vezes que Mateus escrevia o seu nome, dado por Jesus, Mateus, ele se lembrava do fato de que ele havia sido um presente do próprio Deus. Ele não procurou Jesus. Ele não viu Jesus. Jesus o viu. Ele não chamou a atenção de Jesus. Jesus, passando por ali, viu um homem chamado Mateus. Não se importou de Mateus ser um publicano. Você já sabe disso, eu já repeti, mas ser publicano era uma classe detestada, não apenas pelos judeus, mas pelas outras nações também. Os judeus tinham tanta bronca com os publicanos que quando eles pagavam os impostos, devido à compra de negócios, de trabalho, de pesca, de móveis, de utensílios, aquela coletoria era uma espécie de alfândega, um controle alfandegário, porque a partir daquela cidade chegavam pessoas de tantos lugares. Quando os judeus pagavam o imposto e tinha algum troco, eles não recebiam o troco, porque o dinheiro entregue por um publicano era considerado dinheiro imundo. Eles eram conhecidos pela sua crueldade, avareza, engano. Há uma diferença entre Zaqueu, em Lucas 19, e Mateus, aqui no capítulo 9 de Mateus. Por quê? Porque Zaqueu era o maioral dos publicanos, ele era tipo um supervisor, ele não lidava com as pessoas. Por isso que ele era alvo, sim, de preconceito, mas não tanto quanto Mateus, que tinha que lidar com o povo. A posição de Mateus era muito mais difícil.
Eles eram considerados inimigos, traidores, apóstatas, rapina insaciável, que os caracterizava, tornava-os afamados como uma espécie de raça de criminosos. Eles não podiam nem entregar dízimos e ofertas, não eram aceitos. Eles eram impuros. Ninguém podia tocar neles. Mas Jesus disse: siga-me. Gente, como é bom saber que Jesus está interessado em nós. Bem antes mesmo de nós percebermos isso. Nilton, talvez Mateus tenha tomado banho de manhã, tenha vestido a sua roupa, tenha ido para o seu posto de trabalho, como se fosse um dia qualquer de trabalho. Ele não imaginava que aquele dia seria diferente. É o mesmo que acontece conosco. John Stott disse certa feita num dos seus livros que às vezes nós pensamos que Deus está interessado apenas em livros, prédios e cultos. Mas Ele está interessado em nós. Em nosso lar, em nossa família, em nossos amigos, em nosso trabalho, em nosso lazer, em nossa cidadania, em nossa comunidade. Em suma, queridão e queridona, esse publicano que seguiu uma ocupação pouco estimada, envolvido em tantos abusos, João Calvino vai dizer de que agora ele é alvo da imerecida bondade de Cristo. E agora ele é prova viva, aleluia, que a nossa vocação não depende dos méritos da nossa própria justiça, mas da mera bondade de quem nos chama. Luiz, Mateus, Francisco, João, tudo depende dele. Nunca dependeu da gente. Siga-me. Por que não parar algum tempo, alguns minutos que seja, e parar e refletir no dia que o Senhor lhe encontrou? Lhe viu pela sua coletoria, né, pelo seu lugar de trabalho, pelo seu ambiente de vida. Você agarrado nas suas dinâmicas, nas suas demandas pessoais, e de repente você ouviu aquela voz dizendo: siga-me. Você se lembra disso? Faça um exercício rápido agora. Onde você estava? O que você estava fazendo? Alguns, quem sabe, estavam na sarjeta, na lama. Outros estavam como Mateus, que não estava na sarjeta e na lama, não. Estava muito bem, obrigado. Rico, abastado, mas com a alma morta. Se sentindo o pior de todos os homens, a despeito do que tinha. Iago, você coloca o segundo ponto, a resposta de Mateus. Valéria, Wélica, pensa comigo, eu ouso a dizer que Mateus, dentre os 12, vou repetir, Mateus entre os 12, foi o que mais, entre aspas, perdeu. No sentido social. Os irmãos Pedro, André, Tiago, João eram pescadores, homens de serviço braçal, trabalhadores que precisavam pescar para ganhar dinheiro, sobreviver e ainda pagar os tributos a quem?
a Roma, e tinham que encarar quem na coletoria? Mateus. Os outros eram comuns, havia um Simão que era um guerrilheiro, Simão o Cirineu. Havia Judas, que tem essa fama toda de que ele gostava de dinheiro, mas ele era de Quiriote, lá da Judéia, um homem também inexpressivo no sentido social. Outros a gente nem sabe informações. Agora Mateus não, amados. Mateus tinha tudo. Mas ele, quando ouviu a voz de Jesus, olhe para mim, se levantou, deixou tudo e seguiu. Se levantou, deixou tudo e seguiu. Ele não se agarrou à coletoria. Ele não disse: Jesus, preste atenção, só espera um pouquinho, deixa eu terminar essas contas aqui, deixa eu terminar esse boletim para entregar para o meu chefe. Não, ele deixou tudo, amados. Quando Jesus chama, você tem que deixar tudo. Quando Jesus chama é porque Ele quer dar um sentido à sua vida que até o presente momento você não tem tido. John MacArthur que lança uma luz dizendo o seguinte: o que havia dentro de um homem como Mateus para largar tudo? Ele era uma pessoa materialista? Porque se ele não fosse materialista, se ele não gostasse de ostentar, ele não escolheria aquela profissão. Porque só pode suportar tamanha injúria e descaso público se isso valer a pena de alguma forma. Mas ele agora disse: cansei de viver de aparência. Cansei de me dar bem apenas para posar de feliz. Eu quero agora seguir aquele que eu li nas Escrituras, porque Mateus era um judeu que amava as Sagradas Escrituras. Eu disse para vocês, foi o evangelista que mais fez citações do Antigo Testamento, quase 100. Nós temos muita dificuldade de entender isso, né? Mas Mateus sabia trechos inteiros do Antigo Testamento de cor. Como os judeus até hoje, alguns deles sabem. Só que ele era um homem faminto pelas coisas de Deus. Amados, ele não era como muita gente que hoje é tão pobre que só tem dinheiro, né? O dinheiro nunca lhe encheu, nunca lhe satisfez plenamente. Em algum ponto da sua vida, ele escolheu aquela carreira desprezível e ele foi afligido por uma fome espiritual, que fez com que Mateus soubesse que havia alguma coisa além daquela vida que ele levava. Olha para mim, você consegue compreender isso? Você já viveu na sua vida espiritual essa consciência de que, poxa vida, será que é só para isso que eu estou vivendo? Aí Mateus, amados, de repente, para usar uma expressão do Hernandes, ele queima todas as pontes do passado. Ele troca o lucro fácil por uma consciência limpa. Ele troca as glórias do mundo pelas riquezas do reino de Deus. Ele obedece, ele se levanta e segue. Em Mateus e Marcos diz assim: levantou-se e seguiu rapidamente. Só que Lucas é muito mais detalhista, ele fala assim: deixando tudo para trás, levantou-se e seguiu. Ele deixou seu lucrativo negócio para confiar num Deus que supriria suas necessidades. Por isso que só Mateus é que vai contar duas parábolas em especial, que foram, ao meu ver, retratos dessa decisão. Está lá em Mateus 13,
44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. E a segunda: o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Foi isso que Mateus fez. Deixou tudo. 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 E quando o chamado é de Deus, é de Cristo, é melhor atender logo. O autor aos Hebreus vai dizer: olha, hoje é o dia aceitável. Vocês não podem negligenciar tão grande salvação. Essa oportunidade não iria se repetir. Por isso que Mateus seguiu. Seguiu. Essa atitude de Mateus, preste atenção aqui, foi impensável nesse primeiro momento. Foi indesejada ao longo de toda a sua vida, mas foi oportuna. Spurgeon, pregando nesse texto, disse assim: seja como for, eu sei que isso é verdade. Você não procurou Cristo primeiro, pelo contrário, foi Ele quem primeiramente o encontrou. Você era uma ovelha perdida e não amava o aprisco, mas o doce amor do pastor o alcançou. Sua graça o tornou solícito e o levou a orar. O Espírito Santo soprou em você o primeiro fôlego de vida espiritual, então você achegou-se a Cristo. Assim aconteceu, estou certo disso. Você não buscou a Cristo. Ele que primeiro foi ao seu encontro. Para terminar, algumas aplicações, preste muita atenção nisso. O que Mateus nos ensina? Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Haviam outras pessoas ali, amados. Mas Jesus só viu Mateus. Aí você deve estar pensando: poxa, mas por quê? Gente, não pergunta por quê. A graça é inexplicável. Um pastor disse o seguinte, o Clênio, lá de Londrina: a graça é um insulto ao mérito. Porque não havia mérito nenhum em Mateus. Se fosse eu, talvez não chamaria logo Mateus. Mas Jesus passou, viu um homem chamado Mateus. Nesta quinta-feira, o Senhor só tem olhos para você. Ele está lhe chamando hoje para segui-lo. Pare tudo. Não se apega à sua coletoria, não. Não se apega a nada dessa vida. Havia muitas pessoas em Cafarnaum, mas Cristo não as chamou. Ele as viu, mas não chamou. Não viu como viu esse homem chamado Mateus. Talvez nesta noite, queridão, e você que está acompanhando esta mensagem na internet, online ou gravada, certamente temos aqui uma congregação reunida com várias pessoas. Mas eu quero que você saiba que a bênção desse chamado não vai alcançar a todos da mesma forma. Porque Jesus quer alcançar você. Você.
Agora, fato é também, e a outra aplicação, Iago, é que quando Jesus chama, Ele chama para a vida toda. Siga-me. Eu estava revendo hoje uma informação, ontem, e que eu fiquei parando para pensar, poxa vida, quem gosta de curiosidade, sabe aproximadamente quantos anos aconteceu da ressurreição de Jesus até os apóstolos, os discípulos que a gente vem estudando, saírem das fronteiras de Jerusalém para poder levar o Evangelho em outras terras? Uma média de 20 anos. Às vezes a gente acha que o nosso chamado e os planos de Deus para a nossa vida estão demorando, né? Às vezes você acha que você está perdendo tempo, não é? Não está, não. Ele está no controle do seu tempo. Não tem como a gente cravar, porque é mais da história da tradição da igreja, né? Que Mateus foi para várias regiões do mundo. Mas tudo porque ele decidiu um dia obedecer. Abandonou o amor ao dinheiro para obedecer o chamado naquele ou àquele que lhe deu tudo o que ele precisava. Registrado por ele mesmo, Mateus 13:52, ele viveu aquilo que ele escreveu. Todo escriba que se faz discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Chegou num determinado momento da vida que Mateus começou a rever os seus conceitos, tirando coisas novas e coisas velhas. Mateus fez justamente o contrário daquele jovem rico que Lucas 18:22 a registrar. Que Jesus disse para ele: falta-lhe uma coisa, venda tudo que você possui aos pobres, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. A história dele você sabe, ele amava o dinheiro. Mateus não. Mateus viveu aquilo que ele escreveu, Marcos também, Lucas, né? Se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixando o último clique, eu peço que você preste muita atenção, eu quero terminar. Dizendo que Mateus me lembra muito a história de um outro cidadão na história chamado John Newton. John Newton viveu de 1725 a 1807. Ele era inglês. Com 20 anos de idade, ele desembarcou na África Ocidental para se tornar traficante de escravos. Num determinado período da sua vida de juventude desregrada, ele roubou o seu patrão e precisou trabalhar 1 ano e meio como escravo, recebendo o mesmo tratamento
que ele havia dado àqueles que haviam sido escravizados por ele. Pergunto para vocês, isso adiantou para ele mudar de vida? Sim ou não? Não. Não adianta mudar o exterior. Depois desse período ele foi resgatado, levado de volta à Inglaterra e retornou ao mesmo ramo. Só que agora ele era capitão de um navio negreiro. Mas numa determinada noite, a embarcação que ele estava começou a se mexer de um lado e para o outro, e Deus o alcançou. Convertido, ele se torna pastor, compõe hinos e se torna um dos maiores defensores do fim da escravidão. Um dos seus hinos mais destacados é Amazing Grace, maravilhosa graça. Uma coisa que pouca gente sabe é que Newton foi criado no Evangelho. Teve uma mãe muito crente, piedosa, mas que morreu quando Newton era ainda criança. E ele ficou sob os cuidados do seu pai, que era descrente. Viveu distante do Senhor muitos anos. Mas depois que ele oferece a sua vida a Cristo, naquela noite que ele pensou que ele iria morrer, ele sobreviveu e começou a estudar e dedicou 43 anos da sua vida pregando o Evangelho. Em 1782, anos antes da sua morte, ele disse: minha memória já quase se foi, mas eu me recordo de duas coisas. Primeiro, que eu sou um grande pecador. E segundo, que Cristo é o meu grande Salvador. Se eu e você um dia tivermos oportunidade de visitarmos Londres e irmos ao túmulo de John Newton, iremos encontrar os seguintes dizeres: John Newton, uma vez um infiel, um libertino, um mercador de escravos na África, mas foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. Nunca dependeu de você. Nunca disse respeito a você. O Evangelho não tem nada a ver com o seu nome, currículo, biografia. Sempre foi Deus. Sempre foi graça. Maravilhosa graça. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu fui perdoado. O Senhor passou por tantas pessoas, mas o Senhor me viu. Um dia o Senhor me viu. O Senhor chamou a minha atenção. O Senhor viu em mim aquilo que ninguém via.
O Senhor ousou se aproximar de mim quando todos me detestavam. Quando eu não queria ser amigo, o Senhor foi meu amigo. Quando eu não quis ser amado, o Senhor me amou incondicionalmente. Toda vez que você ler o Evangelho de Mateus, se lembra disso. Mateus, o publicano. Como ele gostava de se nominar. Eu sou Mateus, o publicano. Eu sei de onde eu vim. E eu sei do que eu tive que abrir mão. Mas Cristo fez valer a pena. Ele fez valer a pena por graça maravilhosa. Graça. Deus, nós somos todos Mateus aqui. Todos somos dádivas de Deus. Todos fomos alcançados por Deus. Nesta noite o Senhor nos banhou com a sua graça. O Senhor nos refrescou com o seu perdão. O Senhor nos permitiu trazer a memória de onde o Senhor nos chamou, nos viu, com um olhar eletivo, intencional, amoroso, perscrutador, definidor, investigativo. O Senhor não considerou as nossas escolhas no passado. O Senhor não levou em conta a nossa própria ignorância. E hoje, como Mateus, olhamos para o Senhor e diz: como pode me amar, Deus? E o Senhor simplesmente diz: Jesus, saindo dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. E ele levantou-se e o seguiu. Essa é a nossa história. Esse é o tudo da nossa história. É o Evangelho. É o Evangelho. Obrigado. Porque ser discípulo de Jesus é aceitar o seu convite para abandonarmos a nossa coletoria, o nosso lugar de conforto, para nos abrigarmos na graça que nos é desconhecida e ao mesmo tempo é maravilhosa. Maravilhosa graça. Obrigado por termos sido aceitos no Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, louvando a Deus, exaltando a Deus. E na quinta-feira que vem, vamos continuar com Mateus, porque Mateus quis compartilhar com o maior número possível de pessoas esse chamado que ele havia recebido do Senhor Jesus.